Olá, bom dia, todos bem-vindos ao segundo bimestre. Hoje a gente vai começar a apostila 2, módulo 5. Nós trabalhamos 4 módulos no primeiro bimestre, 2 módulos em sala de aula e 2 módulos aqui via internet, né? Então nós vamos começar a apostila 2, como disse. Vocês podem abri-la na página 124, porque nós trabalharemos da página 124 até a página 139 para concluir o módulo 5, perdão. E o módulo 5 se refere ao período entre guerras, tá? A era dos contrastes. Período entre guerras, quais guerras? Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, 1914 até 1918. Segunda Guerra Mundial, fins de 1939 até mais ou menos o meio de 1945. Então, o que a gente vai estudar? Vai estudar de 1900, de final de 1918 até o início de 1939, tá bom? Principalmente, né, a década de 20 e a década de 30, tá? E a gente vai notar que houve uma grande expansão econômica, né, uma formação de todo um mundo novo de oportunidades, mas que essas coisas não se deram igualmente para todos, tá? Enquanto a Europa vivia o seu renascimento, né, depois de ter sido arrasada pela guerra, os Estados Unidos viviam um período de bonança, né, onde surgiu o chamado American Way of Life, né, o estilo de vida americano, do progresso, da oportunidade, de fazer dinheiro, né? Então a gente vai ver esse tipo de coisas, tá bom? Vou começar a transmitir para vocês aqui agora. Deixa eu ver se eu acertei. Não, errei, tá? Então desculpe. Vou voltar. Ver se eu acerto agora. Oh, meu Deus. Desculpe, novamente. Desculpe. Deixa eu fazer o seguinte, parar essa apresentação. Deixa eu apresentar essa outra tela aqui, ver se eu consigo. Porque às vezes a própria... Isso aqui, essa aqui. Espero que vocês estejam vendo. Então, né, o módulo 5, o período entre guerras, a era dos contrastes. Então, a primeira coisa que ela nos traz, né, é uma propaganda de automóvel. Tá? É nessa década que o automóvel se populariza, né? Se torna um bem de consumo de massas, tá? Ou seja, muitas pessoas começam a ter a possibilidade de comprar um automóvel, tá? Então veja aqui, observe as imagens a seguir, se referem ao período situado entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, período entre guerras, figura 1, tá? Então você tem aqui a propaganda do carro, né? Olha aqui, propaganda publicada nos Estados Unidos em 1928, o carro anunciado é um Buick, e o texto voltado às mulheres destaca as qualidades do carro. Esse carro, então, valia à época, né, algo em torno de $1.000, o que era muito dinheiro para a época, tá? Mas como os Estados Unidos vivia uma bonança econômica, né, as mulheres se independizaram com a Primeira Guerra Mundial, que começaram a ir para o trabalho enquanto os homens estavam na guerra, né, uma série de coisas. Então, as mulheres passaram a ter condições de comprar, né, condições de influenciar os seus maridos a comprar para elas, se fosse o caso, enfim. Tá? Então, mas aí na próxima parte você já vê esse carro que valia uns $1.000 sendo vendido por uns 100. Né? Aconteceu, olha aqui, essa aqui de 1928, isso aqui de 1929, olha aqui. Ó. Esta fotografia de 1929 registra um homem que era investidor em ações na Bolsa de Valores, vendendo seu carro por $100, cerca de 10% do que ele valia um ano antes. Veja que é o mesmo carro, Buick, né? Então veja bem, ó. Você já pensou nisso? Observe as imagens. Você saberia dizer o que aconteceu entre os anos em que elas foram feitas, ou seja, entre esse período de 1928 e 29? Na sua opinião, as imagens se relacionam com o título do módulo? Com o título do módulo, professor?
Período entre guerras, a era dos contrastes. Bom, sim, isso aqui mostra um contraste, minha gente. Né? Uma propaganda de carro a 1.000 e o cara vendendo carro a 100, né? E o terceiro, o cartaz que aparece na imagem 2 menciona perdas na Bolsa de Valores. Você já ouviu falar a respeito dessas perdas que aconteceram em 1929? Bom, se você não ouviu falar, eu vou te dizer, tá? Bom, Bolsa de Valores é o seguinte: você tem uma empresa e você quer fazer crescer essa empresa, né? Então você tem algumas maneiras de fazer crescer essa empresa. Por exemplo, vendendo mais, né? Só que para você vender mais, para ter mais lucro, você precisa ter um barracão maior, né? Contratar mais funcionários, ter mais maquinário, né? Mais equipamentos, né? Então suponhamos que você tenha uma indústria de sorvete. Você precisa comprar máquina de fazer mais sorvete, você precisa de mais funcionário para manipular essas máquinas, você precisa de mais vendedores, você precisa de um barracão maior para maquinário para mais estoque, mais caminhões de entrega, enfim, você precisa de investimento. Então, para você investir para crescer, ou você tem o dinheiro seu, ou você vai ao banco e empresta o dinheiro. Quando você vai ao banco e empresta o dinheiro, você paga juros do dinheiro. Né? Uma maneira de arrecadar investimento sem a questão dos juros, por exemplo, é você vender ações na bolsa. Vamos supor, assim, tua empresa de sorvete, ela vale 1 milhão. Então, como se você repartisse ela em 1 milhão de pedacinhos, cada pedacinho vale R$ 1, certo? Tua empresa vale R$ 1 milhão, você dividiu ela em 1 milhão de pedacinhos, cada pedacinho vale R$ 1. Então, cada pedacinho desse a gente vai chamar de ação. Aí você pega 20% dessas ações, por exemplo, né, e vende. Então, eu tenho 100% da minha empresa, eu vou vender 20%. E vou no mercado de ações, na Bolsa de Valores, né? Um lugar lá que você vai lá e fala, olha, entra numa corretora e fala, estou vendendo aqui 20% da minha empresa. Aí o pessoal começa a ver, fala, olha, a empresa desse rapaz de sorvete realmente, né, tá valendo dinheiro. Então ele pegou lá, vendeu 200 mil do milhão que ele tinha em ações, né, ele tinha 100%, ficou com 80%, vendeu 20%. Aí ele pega esses 200 mil, investe nessas coisas que a gente acabou de dizer e tem cada dia mais vendas e mais lucro. O pessoal fala, nossa, realmente esse cara vale dinheiro. Então essa ação que eu comprei por R$ 1 não vale mais R$ 1, não, ela vale 2 agora, né? Então aquilo que a tua empresa que valia 1 milhão, ela passa a valer 2, né? E as ações na bolsa que valiam 200 mil, porque você vendeu 20%, passam a valer 400. Né? Então, existe um aumento. Então, quando melhor sua empresa for, mais cara vai ser a sua ação. Ou quanto mais as pessoas achar que a sua empresa vai bem, mais caro elas vão querer pagar para suas ações. Ou seja, o valor das ações sobe. Né? Quando sua empresa vai mal, né? Quando você não consegue mais vender sorvete, as pessoas querem vender suas ações para esse cara aqui não vai dar lucro mais não, vou vender a ação dele. Né? Se a ação agora vale R$ 2, né? Nesse exemplo que a gente está dando, vale R$ 2, você começa a perder dinheiro, daqui a pouco ela vale 80, 50, cara, opa, né, paguei R$ 1, vou vender logo antes que seja menos de R$ 1. Se você não vender logo, chega uma hora que ela vale R$ 1, chega uma hora que ela vale 50 centavos. Se estiver falindo, não vale mais nada, certo? É mais ou menos assim que funciona a Bolsa de Valores, tá? Então, minha gente, veja o que aconteceu aqui, o pós-guerra, né, altos e baixos. A guerra na Europa destruiu a Europa inteira praticamente, tá? E os Estados Unidos cresceu muito no período. Por quê? Porque os Estados Unidos estava do outro lado do Atlântico, né? No começo, eles emprestavam dinheiro e vendiam maquinário, equipamento em geral e matéria-prima e armas para os dois lados. No final, pendeu mais para o lado da Inglaterra, né? Para a Tríplice Entente, na verdade. E, inclusive, entrou na guerra no finalzinho. Então, os Estados Unidos lucrou muito, as empresas americanas cresceram. Enquanto as empresas europeias eram bombardeadas, destruídas, as empresas americanas cresciam, né? Cresciam e vendiam muito, muito mais do que vendiam antes para o próprio mercado americano e para o mercado de guerra europeu. Quando acabou a guerra, eles fizeram um acordo lá, os Estados Unidos fez um monte de empréstimo, né, para a Europa se reconstruir.
E se reconstruía a Europa de que jeito? Comprando coisas, né, para refazer o seu país, né? Os países compravam coisas de quem? Dos Estados Unidos. Então as empresas começaram a vender ainda muito mais, né? Então o valor dessas empresas na bolsa de valores, o valor das ações dessas empresas só começaram a subir, né? Lembre-se que a Europa estava arrasada e aqui você tem alemães recolhendo restos de lixo para comer. Alemães, minha gente, alemães não tinham o que comer, tá? Então, veja, os Estados Unidos no período entre guerras, a euforia norte-americana. O pessoal ficou eufórico, acabou a guerra, a Europa começou a se reconstruir, precisando de tudo, não tinha indústria mais praticamente nada, que tudo tinha sido destruído, né? O pessoal começava a fazer as indústrias novamente na Europa, mas precisava das máquinas que não tinha, então os Estados Unidos vendia máquina, vendia matéria-prima, né? Então os Estados Unidos bombou, né? Bombou. Então, veja bem, ó. Os anos 20, né? Lembre-se que a guerra acabou em 1918, então 19 e 20, nos anos 20, né? Entraram para a história dos Estados Unidos como uma fase de glória e prosperidade. O país era responsável por cerca de 30% da produção industrial. Então, de cada 100 reais que se fazia no mundo em indústria, 30 reais vinha só dos Estados Unidos. Então, bombou, né? Na produção industrial e agrícola mundial. A indústria automobilística, a construção civil e o setor elétrico avançavam, a economia alavancavam, perdão, a economia e estimulavam a expansão nacional. A gente tem que pensar também que nessa época estava expandindo a questão da eletricidade. Hoje, você olha, em todo lugar você vai ter energia elétrica, né? Fio, essas coisas. Na época, não. Começou nessa época aí se intensificar. Tinha começado um pouco antes, mas nessa época que começou a bombar a energia elétrica para todo lado. Tá? Então, mais um feito para o crescimento econômico americano. Tá? Veja, confiantes na prosperidade, os norte-americanos consumiam como nunca, né? Carros, máquinas de lavar, torradeira elétrica, aspirador de pó, rádio, gramofone, o toca-disco, entre outros bens, faziam a alegria da classe média. Era o chamado American Way of Life, ou seja, o estilo de vida americano. Então começou a ter indústria de tudo nos Estados Unidos. Aí você podia comprar carro, você podia comprar rádio, você podia comprar gramofone, que seriam os toca-discos, né, da época. Então, uma série de coisas, luz elétrica, então o negócio bombou, né? E como tinha muita empresa vendendo, tinha muita gente contratando, né? Muita gente trabalhando, e a percepção que se tinha é que não ia faltar emprego para ninguém. Então, o pessoal podia comprar lá o que quisesse, que sabia que ia ter emprego, ia receber e ia pagar, né? Então, a economia bombou. Tá? Então, você está vendo aqui a Times Square, né? A Avenida Times Square, a mais famosa de Nova York, né? Com as suas luzes, tá? Hoje é muito mais pujante, vamos dizer assim. Bom, passaram 100 anos, né? Mas nesse momento, então, estava vendo a explosão econômica americana, tá bom? Então, veja, o cartão postal da década de 20 apresenta Times Square, uma área comercial na região de muitos teatros de Nova York, iluminada e movimentada. É um bom exemplo do clima de prosperidade que marcou os Estados Unidos naquele período. Então, o pessoal trabalhava, ganhava bem, podia comprar de tudo, né? As empresas bombavam na bolsa, o pessoal fazia uma economiazinha, ou até emprestava com dinheirinho no banco, ia lá e comprava ações na bolsa, ganhava ainda mais dinheiro, e aí saía para se divertir, ia na balada, teatro, né? Ia nos cafés, nos bares da época. Então, eram chamados os anos dourados. Obviamente que não para todos, como está sendo dito aqui, ó, anos dourados, mas não para todos. Veja, a prosperidade econômica e os estímulos ao consumo de massa influenciaram também a indústria do lazer, né? Aí você começou a ter um monte de filme sendo produzido, um monte de banda tocando, com disco, com um monte de coisa, tá? Então, veja bem, ó. Nos Estados Unidos, teatro, música, cinema, esporte ampliaram a sua audiência e se tornaram negócios lucrativos. Então, aí o pessoal começava lá um bar, começava um teatro, lançava um filme, já colocava ação na bolsa, o negócio bombava e dinheiro subindo para todo lado, tá? Então, mudou o padrão de vestimento, que você vê o pessoal vestindo como antigamente chamavam as melindrosas, né? Aí você tinha aqui as big bands, olha aqui, ó, né? Fred Astaire, né, a cena do filme Dança Comigo, enfim. Né? Mas você tinha também um pessoal que, no caso aqui, tinha 4 milhões de integrantes, que era chamada Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, tá aqui, ó. Tá? Essa Ku Klux Klan, ela apregoava o quê? Que
a benesse, né, a pujança econômica, a prosperidade era só para os brancos americanos, né? Negros não, esse pessoal que caçava negro, queimava negro, não tinha mais escravo, não, tá? Era um ódio racial muito forte, tá? Inclusive existem resquícios desses personagens até hoje, de modo que o pessoal migrante, pobre, passou a não ter direito nenhum, enquanto a classe média e a elite americana começaram a viver um bom econômico, né? E além disso, ainda você tinha alguns grupos radicais, né, principalmente essa porcaria dessa Ku Klux Klan, né, que fazia o quê? Que perseguia, que assassinava, que tocava fogo em negros, tá? Então veja bem, ó, no entanto, as mudanças conviviam com os velhos padrões de exclusão social. Embora a cultura negra passasse a compor a cultura de massas, né, principalmente na música, a discriminação racial permanecia forte no país. Leis segregacionistas mantinham a população negra sem acesso a direitos legais e às melhores condições sociais. Nessa época, calcula-se que a Ku Klux Klan, organização que perseguia principalmente negros, mas também judeus e imigrantes, e atuava em especial no sul do país, tivesse mais de 4 milhões de integrantes. Em 1921, a imigração para o país foi proibida, e os imigrantes que já estavam nos Estados Unidos ficaram em situação de maior insegurança jurídica, podendo ser expulsos mais facilmente. Tá? Então, veja, os trabalhadores na época não tinham direito nenhum, tá? Não tinha salário mínimo, não tinha férias, não tinha 13º, não tinha direito praticamente nenhum, tá? Se machucasse ali, ele que se virasse, enfim. Né? Então, era um momento de grande euforia, a classe média americana bombava, né? Uma grande classe média, tá? A maioria da população americana era de classe média ou elite, tá? Pobres eram minoria na época, mas essa minoria sofria muito, ganhava mal e vivia muito mal, tá? E tem um fato interessante nessa época aí, né, que foi a chamada Lei Seca. Os americanos proibiram o consumo de álcool. Né? Veja bem aqui, ó, a chamada Lei Seca entrou em vigor em 1920, proibindo a fabricação e o consumo de bebidas alcoólicas. Os grupos conservadores ficaram satisfeitos com a proibição. No entanto, ela abriu espaço para o contrabando e o consumo ilegal de bebidas. A máfia e a corrupção de policiais e de outras autoridades aumentaram muito no período. Então, eles acharam assim, esse negócio de bebida dá muito problema, tá, vamos proibir isso aí. Proibiram. Sabe o que aconteceu? Virou um baita de um contrabando, policial virou, grande parte virou tudo corrupto, né? Para quê? Para poder ganhar um dinheirinho e deixar vender bebida. O pessoal tinha bar escondido, né? O pessoal transportava em garrafa de leite, virou tudo uma bagunça, né? Então, o tiro saiu pela culatra, vamos dizer assim. Ao invés de melhorar, das pessoas ficar, não beber álcool e não fazer coisa errada por conta do álcool, a pessoa passou a consumir álcool da mesma forma, só de uma maneira ilegal, não pagava imposto, e a criminalidade aumentou nos Estados Unidos. Até que eles tiveram que, opa, que besteira é essa, e voltaram atrás e liberaram o álcool, tá? Então, aqui, ó, a lei seca, ideia do século XIX, voltou a ser discutida nos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, quando houve necessidade de racionar alimentos, entre eles o trigo e outros cereais usados na fabricação de bebida alcoólica. A lei entrou em vigor em 1920 e durou até 1933. 13 anos de lei seca. 13 anos que os Estados Unidos não podia beber álcool, não podia. Né? A lei entrou, quando foi revogada, em 33. Na fotografia, apreensão e descarte de bebida ilegal durante a vigência da lei no país. Estão jogando forte, fora aqui, ó, o uísque, sei lá, jogando no esgoto. É dessa época também que surgiram, que aumentaram as grandes máfias nos Estados Unidos, né? Principalmente um dos mafiosos mais famosos dos Estados Unidos, tem filme sobre ele tudo, que é o Al Capone, né? Que virou um gangster lá, que montou a máfia e vendia principalmente, tirava o seu dinheiro principalmente da bebida, né? E quem entrasse no seu caminho, podia ser policial, quem quer que seja, ele mandava matar mesmo, tá? Tem filme sobre ele, tudo só para procurar, Al Capone, tá? E como eu disse a vocês, né, com tudo crescendo, tinha euforia nas bolsas, todo mundo comprando ação, investindo seu dinheiro, ganhando um dinheirinho, ela comprava ação, cada dia valia mais, valia mais, valia mais, e o negócio bombando, e eles achando que não haveria mais o amanhã, né, que tudo era só lucro, diversão e fantasia.
tá? Então, veja bem, em meio à euforia do consumo, cidadãos comuns passaram a investir na Bolsa de Valores, sem muito conhecimento sobre o assunto, comprando e vendendo ações das prósperas companhias americanas. Pequenos compradores chegavam a vender suas casas e propriedades para comprar ações, né? Então, aqui está como funciona a Bolsa de Valores e mercado de ações, vocês lêem, aqui está mostrando do Brasil, evidentemente, tá? E aí você tem atividade 1, tá bom? Você vai fazer atividade 1? Vai. No bimestre passado, eu pedi para vocês fazer tudo, todas as atividades, toda lição de casa, teste, desafio, tudo. E para esse bimestre, gente, vocês façam, o máximo que vocês conseguiram, o máximo, tá? Porque conhecimento não ocupa lugar e ninguém nunca arrependeu de saber alguma coisa. Conhecimento não faz ninguém se arrepender dele, tá? Agora, para contar como nota, né? O que eu vou fazer? Toda aula que eu der, eu vou dar uma atividadezinha e vou juntando para compor a média de vocês para o segundo bimestre. Então, o que é para fazer? Terminou de ver essa aula minha, você vai fazer atividade 1, né? E atividade 2. E eles são de casa, não, atividade 1, olha aqui, eu vou mostrar, atividade 1, tem a atividade 1, parte 1, letra A e letra B, e a parte 2, não, você vai fazer só isso aqui, ó. Atividade 1, letra A e letra B. Você vai fazer isso, vai tirar foto, vai me mandar no particular, no zap particular, tá? E a parte 2, não, eu só quero a parte 1 da atividade 1. E a atividade 2, que é menor, você faz inteira. Lição de casa não é para me enviar, tá bom? Então, continuando, ó. A euforia não durou, a crise de 1929. Então, gente, depois da Primeira Guerra Mundial até 1929, o negócio bombou, todo mundo comprando ação, dinheiro, todo mundo ficando rico, querendo ficar rico, blá, 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 aquele rolão. Só que aconteceu o quê? Nesses 10 anos aí, um pouco mais, a Europa, as indústrias europeias se recuperaram, né? Foram lá devagarzinho, tudo por fazer, foram se recuperando, até que chegou um momento em que a Europa não tinha muito mais coisa para comprar dos Estados Unidos. Eles tinham recuperado a sua economia, a sua indústria, e além de comprar menos dos Estados Unidos, eles passaram a competir com os americanos nos mercados do restante do mundo e no próprio mercado americano, de modo que as empresas americanas começaram a vender cada vez menos. Só que como estava aquela euforia danada, eles iam produzindo e fazendo cada vez estoque maior, produzia-se cada vez mais e vendia-se cada vez menos. Até que chegou uma hora que as ações estavam lá em cima e formou aquilo que chamamos de bolha imobiliária. Perdão, bolha de ações. O que é uma bolha? É algo que vai enchendo e de repente ela explode. Tá? Explode por quê? Porque ela vai inchando, o valor das ações vão subindo de uma maneira artificial, ou seja, elas não valem tudo aquilo. Né? Então, voltando na historinha que eu contei no começo de sorvete, eu estou vendendo 100 sorvetes por dia. Daqui a pouco começa a vender 150, 200, as ações sobem. Aí eu estou vendendo 300, a ação vai subindo, daqui a pouco eu estou vendendo 250 e a ação continua subindo. Estou vendendo 100, a ação continua subindo. Daqui a pouco eu tenho estoque de 2.000 sorvetes, estou vendendo 50 só por dia e a ação está lá em cima. Aí chega, pera um pouquinho. Essa empresa não vai dar mais lucro, alguma coisa está errada. Até que chegou em 1929 e o pessoal percebeu que aquilo tudo era uma bolha, que aquilo tudo não tinha laço na realidade, né? Que aquela euforia toda tinha acabado, que o mundo era outro e as empresas americanas não iam ter fôlego para viver aquele momento de bonança como eles vinham vivendo em 10 anos. E aí, puf, explodiu a bolsa, né? A bolha da bolsa, e foi a grande crise de 1929. Veja bem, ó. A prosperidade norte-americana se fez a custo de graves problemas estruturais do país, que não foram reparados. Um desses problemas foi a concentração de renda. Em 1929, 90% da riqueza nacional pertencia a apenas 13% da população. Ou seja, apenas uma minoria conseguia consumir desenfreadamente. Então, veja bem, a classe média americana era grande, só que o pessoal foi se endividando, vendendo casa, vendendo tudo, para comprar ação, né? E de repente o pessoal não tinha mais nada, só tinha ação na mão e as ações de um dia para o outro
passaram a não valer mais nada, perderam tudo que tinha, né? Aqui vai explicar o que estava acontecendo, né? Então, veja bem, entre a quinta-feira negra de 24 de outubro de 29, dia em que a Bolsa de Valores de Nova York teve sua primeira grande queda, e a terça-feira negra, dia 29 de outubro, dia em que se registrou uma das piores quedas da história na Bolsa, milhares de investidores tentaram desesperadamente vender suas ações. Por quê? Porque o valor estava lá em cima, começou a cair, todo mundo quer vender, mas ninguém queria comprar mais, né? Você vende sim se alguém quiser comprar, né? Aí o cara fala assim, pelo amor de Deus, essa ação vale 1.000, eu estou vendendo por 900, eu não quero, não vendo por 800, não quero, eu vendo por 500, não quero, veja só vai cair, ninguém quer mais, né? Então é que você tem aqui a charge, ó, com o título esgotado, foi publicado no dia seguinte, é o crash é quando arrebentou a bolha mesmo, e representa a desolação que se seguiu à primeira grande queda. O jornal no chão noticia, ações valorizam 5 bilhões na mais severa queda da história de Wall Street. Tá? Wall Street é essa rua aqui e esse prédio da Bolsa de Valores. Até hoje ali, tá? Se você assistir o jornal, você sempre vai falar nesse Wall Street, Bolsa de Valores de Nova York. Tá bom? Que é a bolsa mais importante do mundo. Aí, gente, veja bem, tudo despencou, a economia despencou. Foi um caos danado, um caos. Veja bem aqui, ó, os Estados Unidos, em 1929, eles exportaram, ou seja, eles venderam para o mundo 5,2 bilhões de dólares. Olha como caiu. Em 1932, então, quer dizer, 3 anos depois, os Estados Unidos vendeu nem um terço, foi 1,6 bilhões só. Os Estados Unidos compravam do mundo 4,39 bilhões por ano. Passaram a comprar 1,32. Então, gente, fora essa queda internacional, aconteceu uma queda nacional interna nos Estados Unidos. O país ficou pobre. De um dia para o outro, o país ficou metade pobre, metade da economia caiu, sumiu. Sumiu, simplesmente começou as empresas a fechar, o pessoal para a rua, que o pessoal aqui, ó, começou a chamar a Grande Depressão. Depressão que é depressão econômica. Olha aqui, ó. Olha o pessoal nas filas para comer. Olha aqui, ó. Em meio à estagnação econômica e à pouca atuação do governo, grande parte da população sobrevivia em moradias improvisadas e alimentava-se com doações de comida feita por entidades beneficentes. Na fotografia de 1930, fila para receber sopa distribuída na cidade de Chicago. E é por isso que esse cara aqui em cima tá que nem um louco vendendo um carro que ele pagou 1.000 um ano antes, vendendo por 100. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Por quê? Porque ninguém tem dinheiro, mas acabou. Acabou, o sonho acabou. Agora todo mundo está com dívida, precisa vender as coisas para pagar suas dívidas. Eles já venderam tudo para comprar ação, as ações não valem mais nada. Acabou com tudo. Tá? Esse foi o grande crash da Bolsa de Nova York de 1929. Tá? Então, gente, enquanto isso, vejo no Brasil. Vocês estão vendo? Sabe o que estão vendo aqui no Brasil, gente? Vocês estão vendo a paisagem do interior do Brasil? Aqui é uma linha de trem. E está vendo que está queimado as coisas, está vendo saindo fogo. Sabe o que é isso? O Brasil era um grande vendedor de café para o mundo inteiro. Quando a Bolsa de Nova York caiu, afundou todo o comércio mundial nos Estados Unidos, na Europa, todo quanto é lugar. E o Brasil tinha um monte de café para vender, de uma hora para outra, o café, vamos supor, que valia R$ 400 a saca, caiu para 10. Não compensava tirar do pé. Você não conseguia pagar o funcionário para ele tirar o café do pé, ficava em 15, passou a valer 10 a saca. Você depois ter que colocar no trem, levar no porto, do porto levar para outro país, quer dizer, prejuízo danado. E como o café representava a maior pauta de exportação do Brasil, o Brasil entrou em crise também. Foi uma crise mundial. Foi um sufoco no mundo inteiro. Demorou uns 10 anos para se recuperar. Só foi se recuperar no final da década de 30, 1939, ali, porque como aconteceu a Segunda Guerra Mundial, né? Já vinha se recuperando, mas aconteceu a Segunda Guerra Mundial e o pessoal começou a fabricar armamento, ou seja, a produção industrial começou a crescer de novo e o mundo deu uma melhorada. Mas a gente teve a década de 20, que foi um sucesso de prosperidade, e a década de 30, que foi um horror, uma pobreza geral, tá? Então aqui no Brasil aconteceu o quê? O pessoal não tinha onde mais pôr o café e começava a jogar o café na beira dos trilhos do trem e tocar fogo, queimar. Por aonde o café? Tá? Mas aí o governo americano, né, o presidente Franklin Delano Roosevelt, tá aqui o menino, tá?
fez um plano, né? Falou, vamos fazer um acordo aqui, gente, para melhorar isso aqui, porque senão o bicho pega, né? Chamado Novo Acordo. Tá aqui, ó, o New Deal. Tá aqui, ó, beleza? New Deal. E nesse acordo, ele previu o quê? Intervenção estatal para a superação da crise. Eu sempre falo para vocês, né, a respeito do seguinte, que o liberal e hoje o neoliberal, né, aquele cara que acha assim, não, porque o Estado não pode interferir em nada, deixa tudo para os empresários, que o Estado não tem que fazer nada, tem que privatizar tudo, que o Estado não sabe fazer nada, né? Esse pessoal fala desse jeito quando o negócio está bom, porque quando o negócio está ruim, todo mundo procura o Estado. Né? Então, os Estados Unidos estavam na porcaria, o mundo inteiro na porcaria, né? Não fosse intervenção estatal, né, do governo americano, para fazer, não, vamos fazer alguma coisa, senão vai todo mundo morrer de fome. Né? Tinha até um ditado que dizia o seguinte, ó, os americanos foram lá e começaram a contratar gente para fazer buraco. Falaram assim, ó, todo mundo, vou pagar um salário mínimo para você ficar o mês inteiro fazendo buraco. Não precisa fazer buraco, não, faz buraco. Mas quando acabar os buracos de fazer, bom, eu pago mais um mês para você trabalhar, para você tapando o buraco que você fez. Né? Para quê? Para dar emprego. Para a pessoa ter emprego, para ter renda, para ter o que comer. Tá bom? Então veja bem, o New Deal, intervenção estatal, ou seja, intervenção do Estado para a superação da crise. Os Estados Unidos só conseguiram reagir à crise a partir de 1963, quando o novo presidente, Franklin Roosevelt, implementou, um plano de recuperação econômica chamado New Deal, um novo acordo, baseado nas teorias econômicas de John Maynard Keynes, que é esse cara aqui, ó, é o nome dele, aliás. John Maynard Keynes. Maynard Keynes dizia o seguinte, o que move a economia, o que faz a economia crescer é investimento público. Né? É o Estado que tem que dizer, olha aqui, ó, nós vamos fazer isso agora e eu vou financiar essas coisas. Se deixar, segundo a ideia dele, se deixar para o empresariado quer ter lucro. O empresário não quer construir um negócio para saber se depois vai dar certo ou não. Quando o Estado entra junto e garante o negócio, aí o empresariado entra. Né? Então, o Keynes dizia o seguinte, ó, você quer movimentar a economia? Faça investimento público, né? Investimento estatal, crie empresas do Estado para construir coisas para a população do Estado. E aí, a reboque, vem o empresariado e a economia como tudo melhor. Tá? Então, essa teoria é diferente das teorias, por exemplo, de Adam Smith, né, que é um liberal, né, um pai do liberalismo econômico. Você tem o Maynard Keynes, né, o John Maynard Keynes, que é um dos pais da teoria intervencionista estatal, tá bom? Na economia. Então, esse economista britânico defendia que o Estado interviesse na economia para regulá-la. Segundo ele, o liberalismo econômico, teoria que defende a autorregulação da economia, sem intervenção do Estado, não era capaz de assegurar o desenvolvimento econômico sem gerar crises. De acordo com esse plano, o governo Roosevelt assumiu a coordenação da economia americana, construiu obras públicas, gerou empregos, limitou a produção de certos bens e adotou uma série de outras medidas de regulação econômica que permitiram a superação da crise ao final de alguns anos. Né? Então, foi com esse investimento, né, do keynesianismo, né, do Delano Roosevelt, do Franklin Roosevelt, no chamado New Deal, que fez com que as coisas voltassem. Né? Então, aqui você está Civilian Conservation Corps, né? Corpo Civil de Conservação, ou CCC, foi criado por Roosevelt e empregou 250 mil pessoas na construção e manutenção de estradas, florestas e parques nacionais. Então, é o seguinte, ó, botou todo mundo para trabalhar, limpando praça, limpando bueiro, vamos carpir a grama em volta das estradas no Brasil inteiro, vamos criar emprego. O negócio é criar emprego, tá bom? Então, veja, na Europa, crise econômica e radicalização política. A Europa tinha basicamente saído da crise, né? Estava numa crise danada por causa da Primeira Guerra Mundial. A hora que ela sai da crise, que ela, se recupera, aí vem essa quebra da Bolsa. A Europa também sofre as consequências. E aí acontece o quê? O pessoal já estava revoltado, né, com 10 anos de crise, a hora que começou a melhorar, a crise se aprofunda, por causa da crise da Bolsa de Nova York. Aí acontece o quê? O pessoal da política
começa assim, não, porque está tudo errado, política não presta, é coisa de vagabundo, aquilo que o pessoal fala para desacreditar a política, e não deve desacreditar a política. Por quê? Porque todo mundo, né, todos nós vivemos em relações políticas com as pessoas. Né? Nós precisamos conversar para poder fazer o melhor. Mas na Europa, a crise econômica gerou o quê? A radicalização política, ou seja, radical, não, eu que sei, ponto, acabou. E aí começaram a surgir movimentos, né? Movimentos que eram muito, muito, muito radicais, né? Que acabaram levando países inteiros, né? A uma imbecilização, a uma loucura total, né? Que foi desencadear a Segunda Guerra Mundial. Tá? Estamos falando aqui, ó, deixa eu só ler essa parte. Ó. Os empréstimos norte-americanos foram fundamentais para os países europeus se reconstruírem após a Primeira Guerra Mundial. No entanto, o rastro de destruição e as dificuldades deixadas pelo conflito criaram condições para o surgimento e o crescimento de movimentos políticos que propunham soluções radicais para os problemas enfrentados pela maioria da população. Um desses movimentos foi o comunismo, cujos ideais haviam se propagado rapidamente na Europa, depois do sucesso da Revolução Russa de 17. Outro foi o fascismo, que se firmou como proposta anticomunista e restauradora da ordem. Então, gente, surge o comunismo de um lado, o fascismo do outro, né? O fascismo surge na Itália, e depois um movimento também fascista, mas que se chama nazista, surge na Alemanha, né? Então você tem, tanto desse lado aqui que é mais de esquerda, como esse lado que é de direita, o fascismo e o nazismo, movimentos radicais, né? Movimentos radicais que deixam um pouco de lado a conversação política, o entendimento político para a resolução de problemas. Né? Então, esse pessoal é radical por quê? Porque não quer saber a opinião do outro, não acha que tá todo mundo errado, só ele que está certo, e tem que ser desse jeito e pronto, acabou. Né? Então, a Europa vai chegar numa condição muito ruim e vai ocasionar a Segunda Guerra Mundial. Então, vocês vão fazer a parte 1, A e B, na página 130, que é atividade 1, e vão fazer atividade 2 para mim. Atividade 2 é curtinho, tá? A, B e C, tá aqui, ó. A, B e C. Atividade 2, então, na página 135, A, B e C. Tá bom? E aí você tem aqui lição de casa. É para fazer? Bom, faça. Se você tiver condições, faça, tá? Mas eu não vou cobrar, tá bom? Eu vou cobrar, porque né, tem rumo ao ensino médio, ó. Facinho, você tem que fazer isso, ó. Né? Então, faça o quanto for melhor. Agora, você vai enviar para mim o quê? Só um da atividade 1, A e B, e toda a atividade 2, que é a B e C, que tá aqui, tá bom? Certo, minha gente? Um abraço, então. Até a próxima semana. E se cuidem. Tchau, tchau.